Olá, pessoal! Bem, dando continuidade à nossa sequência de vídeos, sobre projeto de banco de dados geográfico, nos vídeos anteriores nós aprendemos quais são as etapas, de um projeto de banco de dados. Então nós fizemos a análise ali de requisitos. Em seguida, nós entramos na criação do modelo conceitual. Então, nós estamos utilizando a notação OMTG para desenvolver esse banco de dados. Então, aprendemos que no modelo OMTG nós temos 3 elementos principais, que são as classes, os relacionamentos e as restrições de integridades espaciais. Lembrando que eu vou ainda gravar um vídeo para vocês especificamente sobre as restrições, tá? Mas também nos vídeos anteriores já vimos os tipos de relacionamento que nós podemos utilizar na notação MTG e também aprendemos o conceito de cardinalidade, tá? Agora nós vamos avançar tentando colocar tudo isso em prática, no sentido de criar o que nós chamamos de diagrama de classes OMTG, tá? Então, um diagrama de classes, ele basicamente é uma representação visual dos elementos principais que compõem o modelo OMTG, tá? Então, nós temos desenvolvido esse projeto de banco de dados por uma situação hipotética, lá do caso da CEMIL. E isso tem nos feito definir, então, as classes, os atributos, os tipos dessas classes, a representação espacial para cada classe e os relacionamentos, o tipo de relacionamento que eu tenho entre as classes, incluindo também a especificação da cardinalidade. Então, como que nós transformamos isso aqui, no que nós chamamos de diagrama de classes OMTG? Para isso, nós vamos utilizar uma ferramenta Case, tá? Essa ferramenta Case, ela se chama OMTG Designer. Então, se nós aqui procurarmos no Google, OMTG Designer, é esse primeiro link que vai abrir aqui para nós, tá? Aqui o que nós temos? Nós podemos dar continuar, ele vai abrir essa interface. Essa ferramenta, ela foi produzida por uma dissertação de mestrado que foi desenvolvida na UFMG sob orientação do professor Clodoveu Daves, tá? Em 2014. Então, ela é uma ferramenta que ela permite modelar bancos de dados geográficos usando a notação OMTG. Então, para ilustrar como que nós trabalhamos com essa ferramenta, nós vamos novamente utilizar o nosso estudo de caso CEMIL aqui, tá? Em outras palavras, nós vamos utilizar essas informações que nós já fomos construindo ao longo dos vídeos para criar o nosso relacionamento aqui, nosso diagrama de classes, tá bom? Bem, então, como que nós vamos proceder aqui, tá? Primeiro, nós vamos mapear as classes com os seus atributos, ok? No momento que nós fizermos isso dentro do MTG Designer, ele já vai nos perguntar que tipo de classe é e que tipo de representação espacial nós vamos ter que utilizar caso a classe seja do tipo já referenciada. Então, veja que no caso convencional, eu não tenho ali a representação associada, tá? Então, uma coisa muito importante é assim, pessoal, o diagrama de classes, ele é só uma forma visual de nós trabalharmos o problema, tá? Aqui nós não estamos pensando em tabelas ainda do banco de dados, tá? Aqui nós só estamos representando os objetos do mundo real, tá bom? Então, vamos lá. Como que nós fazemos, Então, é uma classe por vez. Então, vamos começar aqui no caso da classe estado. Então, nós vimos pela análise de requisitos que nós precisamos dessa classe e que essa classe é do tipo georreferenciada e, no caso, a representação para ela é um polígono, Então, aqui no OMTG Design, eu vou precisar, veja que ele tem 11 opções de classes, olha, eu tenho, se eu levar o mouse aqui, ele me mostra polígono, linha, ponto, nó de rede, isolinha, subdivisão planar, rede irregular triangular, tesselação, amostragem, arco unidirecional, arco bidirecional. Todas essas aqui são classes georreferenciadas, subdivididas em geocampos ou geoobjetos. E
última classe aqui convencional. Então, eu tenho aqui várias opções, então recomendo que vocês voltem no vídeo lá das classes que existem no modelo OMTG e na ferramenta Case OMTG Designer essas classes estão implementadas. E temos os relacionamentos, olha só, a associação espacial, também chamada de relacionamento espacial, a agregação do tipo espacial, generalização cartográfica com sobreposição, generalização cartográfica de junta, generalização de junta parcial, sobreposta parcial, disjunta total, sobreposta total e arco nó, tá? Então veja que os relacionamentos aqui também que eu posso trabalhar estão disponíveis na ferramenta Case. Então, vamos aqui aprender a representar essa classe estado. Então, ela é uma classe do tipo polígono. Então, eu preciso lá escolher a classe polígono. Então, eu vou clicar no ícone e nessa região aqui em branco eu vou clicar em qualquer posição. Eu posso clicar e arrastar, tá? Então, eu posso mover. Então, aqui eu preciso lembrar que toda classe georreferenciada, no canto superior esquerdo, ela tem uma parte reservada aqui com um símbolo para indicar a representação espacial dessa classe. Então, nesse caso, é uma classe de polígono. E eu posso aqui editar informações nessa classe ou mesmo excluir. De repente, eu peguei a classe errada e eu quero excluir essa classe, ó, tá? Então, no caso aqui, eu quero editar. Então, eu venho aqui em editar, ele me pergunta, ó, os tipos possíveis, né? Eu tenho 11 possibilidades para classes geográficas e uma para classe convencional. Então, no caso aqui é polígono e o nome da classe. Então, nesse caso, esse nome vai ser o que nós definimos aqui. Uma coisa importante é, nome de classe tem que ser minúsculo, não pode ter espaço, não pode ter acento, tá? Então, uma boa prática é tudo minúsculo, ok, pessoal? Então, a gente tem aqui, ó, eu vou chamar de estado e quando eu der um update, ele atualizou para mim, tá vendo, ó? Então, eu posso ir criando todas as classes que eu preciso. Então, por exemplo, uma segunda classe aqui é municípios. Municípios vai ser uma representação de subdivisão planar. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou procurar subdivisão planar. Então, dou 2 cliques ou clico no lapisinho e municípios, tá? Novamente, não pode ter acento. E vou criando essas classes aqui, tá? Vou fazendo isso para todas as da minha lista aqui embaixo. Só que eu observo que, além da classe, nós também definimos o quê? Os atributos. Então, para cada uma das classes, eu também tenho que inserir esses atributos. Então, por exemplo, aqui eu preciso do código do estado, né? Então, eu vou voltar aqui, ó, em editar, e veja que aqui embaixo eu posso adicionar. Então, se eu clicar nesse botão, ó, aqui eu posso pôr o nome do atributo. Então, no caso aqui, código CD_UF, que vai ser o código do estado, tá? De novo, evitem maiúsculo, minúsculo, espaço, acento, tá? Eu, particularmente, uso sempre tudo minúsculo, tá? Se você optar por tudo maiúsculo, por exemplo, tudo bem, mas aí cria uma padronização, tá? Então, nesse momento, a minha única preocupação aqui vai ser definir a geometria, o nome da classe e os atributos dela. Eu não vou me preocupar com esses outros elementos, porque isso aqui vai fazer parte do projeto lógico, tá? Então, nesse caso aqui, se nós observarmos, ó, eu não defini o tipo de dado para nenhum atributo, eu apenas dei o nome da classe, tá? Então, eu vou ter que colocar o próximo atributo aqui, ó. Então, adiciono, posso ir colocando quantos eu quiser aqui, ó. Tá? Para ficar mais rápido, né? A gente pode ir copiando e colando lá, tá bom? Então, vocês têm que fazer isso aí para todas as classes que têm atributos, para todos os atributos tem que ir inserindo aqui, tá? Então, nesse caso aqui, para a classe estados, são esses que eu tenho, ok? Posso mudar, tá? De repente, esse atributo tem que vir depois, então posso mudar a ordem aqui, mas nesse caso eu vou manter assim mesmo. Então veja que agora eu tenho, para minha classe estado na geometria de polígono, eu tenho esses atributos, tá bom? E vou fazendo isso para as outras classes também, tá? Tem no caso aqui, ó, se eu for avançando, né? Eu vou observar que municípios também eu tenho um conjunto de atributos, tá?
Então, nesse caso, eu vou criando também. Bom, deixa eu avançar um pouco mais com vocês. Então, é bem trabalhoso isso aqui, né? Demora um pouquinho, mas vão assumindo que vocês vão inserindo essas classes, tá? Então, vai chegar um momento aqui que nós temos uma classe chamada rodovias, tá vendo? Aqui, ó, para a gente inserir. Então, rodovia, ela é um arco bidirecional. Então, vamos fazer esse aqui, ó. Então, rodovia é um arco bidirecional, tá aqui. Então, o nome dela vai ser rodovia. Vamos só confirmar rodovias, né? Ela é um arco bidirecional. E já vamos adicionar aqui, ó, o código da rodovia. Então, podemos fazer aqui já nesse momento, ó, os elementos que ela precisa, né? Os atributos que ela vai precisar. Nome, sigla e jurisdição, tá? Então, temos aqui. Veja, se ela é um arco, se você observar aqui nas nossas classes, nós não definimos, se ela é um arco, mas nós não definimos um nó. Tá vendo? Aqui não tem uma classe aqui representada. Por quê? Porque fica subentendido que todo arco, né, toda rede, melhor dizendo, é formada por arcos e nós. Então, se eu estou assumindo que rodovia é um arco, necessariamente eu preciso da classe nó. Aqui, ó, tá? E eu poderia aqui, no caso, se essa classe fosse necessário ter atributos, aí sim ela deveria estar aqui no meu projeto, na minha definição de classes, tá? Como no nosso caso não, a gente não vai armazenar nenhuma informação para esse atributo nó, então para essa classe de nó aqui, nós não vamos, por isso que nós não especificamos lá na nossa definição de classes, tá? Mas no diagrama é necessário ter aqui essa representação. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou chamar isso de cruzamento, tá? Underline rodovias. Cruzamento rodovia, tá? Então, não preciso ter um atributo aqui no caso, eu só vou ter uma representação geográfica que vai ser um ponto que vai ligar esses arcos, tá bom? E aí, nesse caso aqui, para especificar que isso é uma rede arco-nó, eu tenho que depois definir o relacionamento entre elas, tá bom? Então, isso aqui a gente vai fazer posteriormente. Uma outra situação que nós definimos que vai ser um arco é quando nós mapeamos curso d'água, tá vendo ali, ó? Arco unidirecional. Então, nós vamos também criar aqui. No caso das rodovias, pessoal, aqui eu cometi um erro, ó. Aqui é arco bidirecional. Então, na verdade, aqui nós temos que trocar aqui, ó. Ela é arco bidirecional, tá? Eu li errado, tá vendo, ó? E no caso do curso d'água, sim, aí esse sim é arco unidirecional, tá? Bidirecional, como eu expliquei para vocês no vídeo anterior, mas recapitulando, é porque eu posso ter uma rodovia que é sentido duplo, né? Então eu posso ir e vir, tá? Então ela tem dois lados a rodovia. No caso aqui do fluxo da água, não, né? A água ela tem uma direção única, então aqui curso d'água, tá? Então nesse caso é um arco unidirecional. E para curso d'água, olha lá, ó, eu tenho esses atributos aqui, ó. Então, eu tenho que adicionar esses atributos aqui, tá? O código dele, o nome. A ordem. E um último atributo aqui, a extensão em quilômetros aqui, tá? Novamente, é um arco, precisa de um nó. Nesse caso, eu vou chamar ele de cruzamento drenagem, tá? Porque isso vai me formar uma rede posteriormente. Então, vejam que nós vamos criando para cada uma dessas classes que nós definimos aqui, a classe aqui no modelo OMTG, tá? Então, no final, quando vocês fizerem isso para todas as classes, o que vocês vão ter, tá? Eu vou abrir aqui um que eu já tenho pronto. Vocês vão ter algo desse tipo aqui, ó, tá? Então, para todas as classes eu fui gerando aí todas as classes
elencadas aqui, tá? Eu fui gerando aqui dentro da ferramenta Case OMTG Design, ok? Qual seria, então, o próximo passo, né? Seria justamente nós avançarmos para especificar no diagrama os relacionamentos e já, ao mesmo tempo, as cardinalidades, tá? Então, por exemplo, municípios e bacias vai ter um relacionamento do tipo espacial. E no caso, a operação é de intersecção. Então, como que nós mapeamos isso aqui dentro da ferramenta Case OMTG Design, tá? Então, lá nós vamos procurar a nossa classe, ó, municípios e... qual era mesmo? Bacias. Então, municípios e bacias. Então, eu vou criar uma relação aqui entre eles, tá? Então, nesse caso, nós estamos colocando lá que as bacias, se nós lembrarmos lá, ó, as bacias podem interseccionar nenhum ou mais municípios. E os municípios podem ser interseccionados por uma ou mais bacias, né? Então, vamos aqui escolher o relacionamento. Então, o relacionamento é espacial, então eu tenho que procurar aqui, ó, a associação espacial, tá? Então, relacionamento espacial ou associação espacial são sinônimos. Então, nesse caso, eu vou marcar o relacionamento que eu quero e preciso definir a direção aqui, tá? Então, nesse caso, ó, se eu clicar aqui em bacias e arrastar aqui, ó, até em cima de municípios e soltar, olha o que ele faz, ó. Ele cria uma linha pontilhada para dizer que é um relacionamento espacial. Ele cria uma seta para indicar o sentido de leitura desse relacionamento. Então, bacias intersectam municípios, tá? E ele coloca aqui a cardinalidade de cada classe, tá? Então, a cardinalidade dessa classe, ele coloca as duas cardinalidades, perdão, tá? Então, nós temos como editar isso aqui. Então, imagina que eu fiz errado, eu preciso voltar. Só dar 2 cliques, deletar, tá? Então, se eu fizer o contrário aqui, ó, de municípios para cá, veja que muda o sentido da seta e muda o sentido de leitura, ó. Então, municípios intersectam bacias, tá? E aí, você tem que pensar o que faz mais sentido aí para você, tá? No caso aqui, como bacia, geralmente, ela é um elemento maior do que os municípios, eu optei aqui por, hierarquicamente, fazer o contrário, ó. As bacias intersectam os municípios são intersectados por bacias, tá? Então, nesse caso, ele coloca o operador intersect, não porque esse é o operador que eu tinha definido aqui, é porque ele é o operador padrão, tá? Então, temos como editar isso aqui. Então, vamos lá. No caso aqui, quando eu dou 2 cliques, ele vai deixar abrir essa janela e ele vai me perguntar qual é a relação espacial ou relação de distância, tá? Então, veja que aqui eu tenho os principais operadores espaciais e tenho aqui 2 operadores para distância, ó, o distance e o near, tá? Então, no nosso caso aqui, temos que voltar e observar. É um relacionamento espacial do tipo topológico, aqui no caso, intersecção, tá? Então, eu vou manter aqui o que ele já tinha selecionado para mim. Então, eu não consigo mexer aqui nesse campo distance, tá vendo? Ó? E aí, como que eu vou definir, como que eu vou escrever isso aqui lá no MTG Designer, tá? Então, eu tenho que lembrar que municípios pode se estar, né, interseccionando uma ou mais bacias. Então, como que eu represento isso aqui, ó? Municípios pode estar interseccionando uma ou mais bacias, tá? Então, eu sempre faço assim, ó, municípios, então eu estou aqui falando dessa classe, leio a relação, podem estar interseccionando quem? Aí eu venho aqui e marco a cardinalidade, ó, uma ou mais bacias. E bacias podem estar abrangendo nenhum ou mais municípios. Não foi isso que nós definimos aqui, ó? Bacias podem estar abrangendo nenhum ou mais municípios, tá? Então, a gente tem aqui a cardinalidade. Quando eu faço update, ó, ele atualizou. Então, talvez vocês fiquem
confusos no início na hora de preencher aqui os campos. Cuidado, tá? Não é aqui você adicionar o que você colocou aqui, ó. Tá? Então, no caso aqui, ó, município, 1 para muitos. E bacia, 0 para muitos. E lá, a gente colocou o quê? Contrário, né, ó? Mas por quê? Eu sempre levo a cardinalidade da classe lá do outro lado da outra classe, tá? Então, assim, ó, aqui é a cardinalidade da classe município. Aqui é a cardinalidade da classe bacias, tá? Então, veja se faz sentido a leitura aqui, ó. Um município é interseccionado por uma ou mais bacias. Vamos ver se isso está refletindo lá no modelo, ó. Um município é interseccionado por uma ou mais bacias. Ao contrário, uma determinada bacia intersecciona nenhum ou mais municípios, ó. Tá exatamente o que está aqui, tá bom? Então vamos fazer mais um exemplo, ó. Rodovias cruzam cursos d'água. Então, uma rodovia pode cruzar nenhum ou mais cursos d'água. E um curso d'água pode ser intersectado por nenhuma ou mais rodovias. Então, vamos olhar aqui, ó. Rodovias e curso d'água. Então, nesse caso, eu vou considerar aqui, ó. É o operador cruza, tá vendo? Ó? Então, vamos voltar lá, ó. Vou procurar, é um relacionamento espacial. Então, um curso d'água, aqui, ó. Veja que, de novo, ele colocou intersect e já um preâmbulo aqui de cardinalidade. Então, vamos ter que editar isso aqui, ó. No caso, não é intersect, é o operador cruza, né? Ó, porque nós definimos aqui o relacionamento, ó. Então, nesse caso, ó, nós temos que um curso d'água pode ser cruzado por nenhuma ou mais rodovias. E uma rodovia específica pode cruzar nenhum ou mais cursos d'água. Então, aqui no caso, tá certo, né? Percebam aqui, ó. Então, de novo, a linha é pontilhada porque é um relacionamento espacial. O sentido da seta indica o sentido de leitura do relacionamento, tá? Então, nesse caso, lembra que eu comentei com vocês sobre a rede, né? O curso d'água é um arco unidirecional. Então, o cruzamento aqui da drenagem é o nó. Então, eu preciso dizer que o relacionamento entre essas duas classes é de rede. Então, eu tenho aqui, ó, o relacionamento arco-nó. Então, basta eu puxar um sobre o outro aqui, ó. Ele vai abrir para mim essa simbologia, tá? É uma linha pontilhada, por quê? Porque é um relacionamento espacial. E aqui ele vai colocar como padrão o nome network. Então, se eu clicar 2 vezes, ó, ele deixa eu dar um nome para esse relacionamento aqui, tá? Para essa rede. Então, no caso aqui, rede underline drenagem, tá? Aqui. Não tem, ou posso, nesse caso, como é só, não vai ser criada uma tabela posteriormente, isso aqui eu posso até deixar com espaço e tudo mais, tá bom? Então, vocês reparam que à medida que eu vou escrevendo, ele vai bagunçando, eu vou clicando e mexendo, eu consigo orientar, melhorar aqui a visualização, tá? Então, a mesma coisa aqui para rodovia e os nós, tá? Então, clico aqui, gero o relacionamento, esse vai ser a nossa rede rodoviária, né? Então, nesse caso aqui, o nome da rede, tá? Então, nós vamos fazendo isso para todos os relacionamentos que nós fomos definindo aqui, ó, tá? Então, por exemplo, ó, estado e município, agregação espacial. Então, se eu agregar todos os municípios, eu formo o estado. Então, como que eu represento isso lá no meu diagrama? Ó, é uma agregação do tipo espacial. Então, ó, se eu agregar todos os municípios, eu formo o estado. Então, quem é a minha classe todo? É estado. Então, ela é o todo e municípios são as partes. Esse símbolo, esse losango aqui, ele indica que eu estou pegando as partes para formar o todo. Então, ele sempre vai na classe que representa o todo, tá? E nesse caso, você observa que não tem explícito o nome do relacionamento aqui e nem a cardinalidade. Por quê? Porque a cardinalidade
Um município está dentro de um único estado, mas um estado pode ser composto por vários municípios. Então, a cardinalidade aqui, ó, é 1 para muitos, como nós definimos aqui, tá? Então, isso já está implícito aqui na agregação espacial, tá bom? Então, vamos aqui fazer um outro exemplo para o caso da associação simples, né? Só para o vídeo não ficar muito longo, vamos fazer alguns desses, depois vocês terminam, tá? Então, no caso aqui, ó, pontos de monitoramento, tem uma associação simples com um relatório aqui de análise de água. Então, um ponto de monitoramento, ele pode ter nenhum ou vários relatórios, né? Ou várias análises de água. Por que nenhuma? Pode ser que ainda aquele ponto foi implantado, mas ainda não tenha nenhuma análise para aquele ponto, tá? Então, nesse caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, ó, uma associação, mas veja que é do tipo simples. E vou dizer, ó, um ponto de monitoramento, vou levar ele aqui para a classe convencional, tá vendo? Ó? E nesse caso, repare que ele não escreveu o nome do relacionamento. Então, vamos editar aqui, ó, mas ele tem uma opção para eu escrever. Então, vamos imaginar que a gente fala que o relacionamento é de possui, né? Que o nome você pode dar o nome que fizer mais sentido, tá? Então, no caso aqui, nós colocamos aqui, ó, possuir, tá vendo, ó? Então, um ponto de monitoramento pode possuir 0 ou várias análises de qualidade da água, que é a cardinalidade dele aqui, ó. Então, um ponto de monitoramento pode possuir 0 ou mais. Agora, um relatório de qualidade da água, ele só pode estar associado a um único ponto de monitoramento, né? É o que nós colocamos aqui, ó. Ó, um relatório de qualidade de água está associado a exatamente um ponto de monitoramento. Então, aquele relatório é daquele ponto, tá? Então, mais uma vez, quando vocês forem inserir a cardinalidade, lembrem sempre de ler, ó. A minha classe A possui tal coisa. A minha classe B possui tal coisa, tá? Então, sempre você leva a cardinalidade da classe lá do lado da outra classe, tá? Então, agora, ó, e sempre leiam novamente para ver se faz sentido, ó. Um ponto de monitoramento, um ponto específico, ponto, por exemplo, de identificador 23, possui nenhum ou mais relatórios de qualidade da água. Então, pode ser que aquele ponto acabou de ser implantado e ele não tem nenhum relatório disponível ainda, por isso que a gente está associando como 0. E muitos por quê? Porque se é monitoramento, é ao longo do tempo, então é a data. Então, eu tenho, para esse ponto ID 23, eu posso ter uma análise em janeiro de 25, em, sei lá, setembro de 25, em fevereiro de 26 e assim sucessivamente, tá? E agora, um relatório específico, então vocês vejam que aqui, ó, eu tenho um código do ponto. Então, aquele ponto 23, ou seja, o relatório para aquele ponto 23, ele só pode estar associado a um determinado ponto, que eu não posso ter o mesmo ponto com diferentes pontos com o mesmo identificador, tá? Então, veja aqui, eu tenho uma associação simples, então, aqui, a linha, ela é contínua, tá vendo, ó? Então, quando eu tenho no diagrama uma linha contínua, eu tenho um relacionamento não espacial. Quando eu tenho, e ele sempre vai me dar a opção de escrever o nome do relacionamento, tá? E a seta indica a direção. Então, nós vamos fazendo isso, pessoal, para todos os outros, para as outras classes, tá? Então, quando vocês fizerem, né, para todos esses relacionamentos, vocês vão obter algo do tipo, vou mostrar aqui para vocês o resultado, né, o possível resultado dessa modelagem, tá? Então, lembrando que vocês têm que ir definindo para todos os relacionamentos que vocês especificaram. Então, o que vocês vão ter ali no final vai ser algo parecido com isso aqui, tá? Então, para todas as classes, nós definimos os relacionamentos, ok? Então, com isso, vocês repararam que várias vezes eu vim aqui em importar, posso carregar, né, um diagrama ou posso exportar esse diagrama. Então, imagine lá que você terminou o seu diagrama, você quer guardá-lo, né? Então, você vem aqui em exportar, escolhe um local que você quer salvar
ele vai sempre perguntar se você quer manter, você diz que sim, e ele cria esse XML na sua máquina, tá? Então, imagine lá, você tá aqui começando a trabalhar, você pode vir importar, vai na tua máquina, aonde você salvou, tá aqui, ó, e pede para abrir, tá? Então, ele importa. Ou se você, de repente, quer salvar isso aqui num PDF, imprimir, colocar num relatório, você pode vir aqui, ó, Print Project. E aqui, ele pode, de repente, estar em retrato, você pede para mudar aqui para paisagem, e você pode, veja que aqui, ó, cortou, tá vendo? Então, eu posso voltar aqui, ó, trazer isso aqui um pouquinho para cima, e vou lá, novamente, Print Project, agora ele vai estar certinho, ó, tá? Salva, ele vai perguntar, ó, ele vai salvar um PDF, vai perguntar onde você quer, e você basta achar ali na sua máquina onde você salvou o modelo, tá? Então, no caso, tá aqui, ó, o modelo salvo na tua máquina, tá? Então, você tem isso é o que a gente chama de diagrama de classes OMTG, tá? Então, nós temos toda a estruturação visual, né, daquilo que nós fomos definindo aqui em termos de classes, representação dessas classes, relacionamentos e cardinalidades, tá? Então, eu recomendo que vocês pausem o vídeo, façam toda essa modelagem e depois confiram aqui se vocês fizeram todos os elementos que vocês precisam, tá? Então, pessoal, só para fechar, né? Aqui a ideia é ainda a modelagem conceitual, a gente não pode esquecer disso, tá? Então, nós estamos na modelagem conceitual. Então, não nos preocupamos nesse modelo em pensar em tipos de dados, tá? Nós não nos preocupamos em, será que aqui eu tenho quais são os tipos de dados que eu vou trabalhar? Não estou preocupada em SQL, tá? Não estou preocupada em restrições aqui, sejam como chaves, domínios, tá? Depois, isso é uma outra etapa que nós definimos dentro do que nós chamamos de modelo lógico, ok? Então, é isso, pessoal.